Bom, essa é a questão 5 do nível 1. A gente tem 8 cartões azuis numerados de 1 a 8, 8 brancos também numerados de 1 a 8 e 8 verdes numerados de 1 a 8. E o item A, ele pede para a gente determinar de quantas maneiras a gente pode escolher 2 cartões azuis cuja soma dê 9. Tá certo? Bom, então aqui os cartões azuis, a gente observa que a maneira de escolher 2 cartões azuis cuja soma dê 9 é simplesmente conectar o 1 com 8, o 2 com 7, o 3 com 6 e o 4 com 5. E observar que qualquer outros 2 cartões que você pegar, a soma não dá 9. Portanto, eu tenho exatamente 4 maneiras de escolher 2 cartões azuis cuja soma dê 9, tá certo? No item B, é pedido para a gente determinar de quantas maneiras a gente pode escolher 2 cartões cuja soma dê 9. Mas agora observe que não há exigência de uma cor fixada. Okay? Então, eu vou dividir a solução em 2 casos. O primeiro caso, eu vou usar cartões de mesma cor. E no segundo caso, cartões de cores distintas. Ok? Beleza. Agora, observa que no primeiro caso, a gente pode diretamente se remeter ao item A, porque no item A, com a cor azul fixada, a gente viu que a gente tem 4 maneiras de escolher 2 cartões cuja soma dê 9. Bom, como a gente tem 3 cores, no primeiro caso, a gente tem 4 vezes 3, 12 maneiras de escolher cartões 2 cartões de mesma cor cuja soma dê 9. Certo? Agora vamos para o segundo caso. Tá? No segundo caso, a gente quer saber de quantas maneiras a gente pode escolher 2 cartões de cores distintas cuja soma dê 9. Tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é listar aqui do lado, vocês podem ver, as parcelas possíveis cuja soma dá 9, que a gente já viu, que são 4 no item A. Tá certo? Não falei em cor ainda. Então, é 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6 e 4 mais 5. Tá certo? Agora eu vou fixar a primeira parcela e escolher um dos cartões. Não interessa se é o 8 ou se é o 1. Tá certo? Bom, para esse cartão, eu tenho quantas cores possíveis para escolher? Eu tenho a azul, eu tenho a branca e eu tenho a verde. Ok? Agora, feita uma escolha, por exemplo, a azul, para esse cartão, o outro cartão eu só posso escolher para ele a branca ou a verde. Eu não posso escolher a azul de novo porque eu teria cores repetidas e a gente já fez no primeiro caso com cores repetidas, tá certo? A solução com cores repetidas. Se eu escolher esse cartão branco, eu só tenho a possibilidade de azul e verde. E se eu escolher esse cartão verde, eu só tenho a possibilidade de azul e branco. Então, para essa parcela que eu escolhi, eu tenho 6 maneiras de escolher 2 cartões de cores distintas cuja soma dê 9. Então, uma vez que eu tenho 4 parcelas, eu tenho um total de 6 vezes 4, 24 maneiras de escolha de 2 cartões cuja soma dê 9, mas com cores distintas. Portanto, o resultado, ou seja, a solução do item B é simplesmente pegar 12 mais 24, que é igual a 36, que é o número de maneiras que eu tenho de escolher 2 cartões cuja soma dê 9. Bom, o item C dessa questão pede para a gente determinar de quantas maneiras a gente pode escolher 3 cartas cuja soma dê 9. Tá certo? Eu vou dividir a solução em 3 casos.
O primeiro caso vai ser, todas as cartas têm a mesma cor. No segundo caso, 2 cartas com cores iguais e uma diferente. E o terceiro caso, as 3 cartas com cores diferentes. Bom, com relação ao primeiro caso, eu vou listar aqui os números de 1 a 8. E vou observar que eu já posso descartar o número 7 e o número 8 das sequências que eu vou montar, cuja soma dá 9, porque se eu usar o 7 numa sequência de 3 números, 7 e 1, 8, qualquer outro número que eu escolha ultrapassa 9, e a mesma coisa, 8 e 1, 9 já dá 9, eu não posso escolher um terceiro número, tá certo? Então, esses 2 números eu já descarto, porque eles não podem aparecer nas sequências. Então, com 6 eu tenho a sequência, que é o 6, 2, 1, o 5, 3, 1 e o 4, 3, 2. Tá certo? Se eu usar agora, inicialmente, 3, o 2 ou 1, eles já estão aparecendo nessas 3 sequências aqui, portanto, esgota todas as possibilidades. Tá certo? Bom, mas eu lembro que eu estou no caso de cartas de mesma cor. Então, para cada sequência, eu tenho 3 possibilidades de cor. Certo? Perdão. Da mesma maneira, eu tenho 3 possibilidades de cor aqui e eu tenho 3 possibilidades de cor aqui. Portanto, eu tenho um total de 9 possibilidades de escolher 3 cartas de mesma cor cuja soma dá 9. Então, eu vou botar o resultado aqui. No primeiro caso, 9 possibilidades. E eu vou agora para o segundo caso. Eu vou apagar aqui no segundo caso, quer dizer, o primeiro caso, para a gente desenvolver o segundo caso. Bom, no segundo caso, o que a gente quer são escolher 3 cartas onde 2 delas têm a mesma cor e a terceira carta tem uma cor diferente. Tá certo? Bom, o que eu faço? Eu vou listar os pares possíveis de 2 cartas, onde esses pares eu vou fixar uma cor, digamos, sei lá, verde, pode ser, tá certo? E todos esses pares que eu vou listar aqui vão ter a cor verde, tá certo? Então eu tenho um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e 2, 6. E, finalmente, 3, 4, 3, 5. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Observe que eu não posso ir mais além, porque eu vou ultrapassar a escolha. Se eu botar mais, avançar aqui, 3 e 6 já dá 9. Então, eu já ultrapassei. Então, é onde eu tenho que parar. Tá certo? E agora eu vou botar, uma vez que eu fixei a cor, digamos, verde aqui, eu vou ver quantas possibilidades eu tenho para a terceira carta. Ora, se eu botei verde, eu só tenho 2 possibilidades, que é o branco e o azul, para o número 6. Aqui eu tenho para o número 5, branco e 5, azul. E assim vai. Eu tenho sempre 2 possibilidades de escolha de cor para a terceira carta. 4 e 1, 5 é o 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. E aqui 2 e 3, 5, 4, 4, 2 e 4, 6, 3 e 3, 2 e 5, 7, 2 e 2, 8, 1 e 1, 3 e 4, 7, 2 e 2, 3 e 5, 8, 1 e 1. Bom, se a gente contar, eu tenho quantas sequências? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sequências, cada uma delas com 2 possibilidades, uma vez fixada a cor dos 2 primeiros, de 2 cartas. Tá certo? Então, eu tenho, para uma cor fixada, eu tenho 24 possibilidades. Mas para uma cor fixada, como eu tenho possibilidade de fixar 3 cores aqui, primeiros para 2 cartas, eu tenho um total de 72 possibilidades.
de escolher 3 cartas cuja soma dá 9, sendo que 2 delas têm a mesma cor. Então, eu vou botar o resultado de 72 possibilidades. Ok? Bom, agora vamos para o terceiro caso, onde eu quero as 3 cores distintas. Então, vou apagar aqui de novo. Esse terceiro caso, eu vou dividir ele em 3. Eu lembro que eu quero escolher 3 cartas, sendo as 3 com cores distintas. Quais são os 3 casos que eu vou dividir esse último caso aqui? Eu vou dividir ele em 3 cartas com o mesmo número. O outro caso, 2 cartas com números iguais. E, evidentemente, a outra diferente. E 3 cartas com números diferentes. Ok? Bom, no primeiro caso, eu vou chamar aqui (3A), (3B) e (3C). Tá certo? O 3A, eu só tenho 3A, vou botar aqui 3A, 3B e 3C. O 3A, eu só tenho uma possibilidade de escolha, uma vez que eu tenho cartas do mesmo número, então o 9 tem que ser soma de 3 cartas iguais. A única possibilidade é o 3, 3, 3. Certo? Então eu tenho uma possibilidade para esse caso. Esse segundo caso, 2 cartas com números iguais e um diferente, eu vou listar quais são as possibilidades que a gente tem. Ou seja, quais são as sequências possíveis. Tá certo? Então, a sequência vai ser 1, 1, 7, 2, 2, 5 e 4, 4, 1. Certo? 3, 3, 3 já está aqui, por isso que desapareceu. E depois, quando começa com 5, já ultrapassou o 9. Então, são essas 3 sequências que eu tenho com 2 cartas de números repetidos. Tá certo? Agora, eu lembro que eu estou no terceiro caso. Então, no terceiro caso, eu quero as cartas com cores diferentes. Então, se eu fixar uma cor para o número que é distinto em cada uma delas, digamos que eu fixei o verde, como esses números são iguais, eu ter aqui azul e branco, ou branco e azul, é a mesma coisa. Então, para cada cor que eu fixar aqui, eu só tenho uma possibilidade. Tá certo? Que é as cores restantes, uma vez que os números são repetidos. Então, significa que para cada cor que eu fixar, eu tenho só uma possibilidade, portanto, eu tenho 3 possibilidades para essa sequência, porque eu tenho 3 escolhas de cor aqui num número diferente. A mesma coisa, eu tenho 3 possibilidades para essa sequência e tenho 3 possibilidades para essa sequência, que dá um total de 9 possibilidades. Então, a gente viu que no 3A eu tenho uma possibilidade, que eu vou escrever aqui. No 3B eu tenho 9 possibilidades. E agora vamos ver no 3C, que são 3 cartas com números diferentes. Tá certo? Eu vou apagar aqui para a gente fazer o 3C. Bom, no caso 3C, eu vou ver as sequências com números diferentes, possíveis cuja soma é 9. Tá certo? E as sequências com números diferentes são 1, 2, 6, 1, 3, 5 e 2, 3, 4. Tá certo? Ok? São essas as 3 sequências possíveis com números diferentes. Eu fixo uma sequência e fixo a cor de uma dessas.
eu tenho aqui, como os números restantes são distintos, eu tenho tanto, digamos, se eu fixei verde aqui, o A e o B para aqui e o B para A, são duas reais possibilidades. Então, para cada cor fixada, eu tenho duas possibilidades. Certo? Mas, como são três possíveis escolhas de cor, que você fez em uma delas, eu vou ter um total de 3 vezes 2, que é igual a 6 possibilidades. Como eu tenho 3 sequências, eu tenho aqui a mesma coisa, 6 possibilidades, então eu tenho um total de 18 possibilidades de escolher 3 cartas com cores diferentes e com números diferentes. Tá certo? Bom, isso resolve o item C, e agora vamos fazer as contas para ver o total. Nessa situação do 3C, eu tenho exatamente 1 mais 9, certo? E aqui deu 18 possibilidades. Então, 1 mais 9 mais 18. Fazendo as contas, 9 mais 72 mais 10 mais 18, a resposta é 109 possibilidades de escolher 3 cartas cuja soma dê 9.